Você acredita em Deus? Como que é a história? Cara, eu diria pra você agnóstico. Tipo, você tem dúvida? Não fecha a possibilidade que exista um tipo de Deus? Não, pra te falar a verdade, quanto mais... É bizarro isso, cara. Quanto mais fundo eu vou estudando, mais eu fico assim, cara, é surreal, mano. Assim, a estrutura de como tudo funciona, entendeu? Pode crer, é muito complexo. A Exato. física da coisa, você diz? É, é. E não é que eu acabe acreditando ou deixando de acreditar, não. Não é isso. É que quanto mais eu vou a fundo estudando essas coisas, mais eu paro para pensar sobre sabe, a existência que transcende. Pode crer. Que seria uma forma... É quase que eu concluindo de forma lógica que deveria existir, sabe? Pode Mas crer. não de forma Eu religiosa, com entendo, religião eu ou algo entendo. desse tipo, não. Mas, assim, com uma forma de fechar a lógica da regressão infinita, né? Aham. Senão você tem infinitos, 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 mas você poderia ter uma realidade última que fecha tudo ali de forma lógica. Pode crer. Isso parece lógico pra você que exista essa realidade que fecha tudo. Agnóstico, né? Eu tô falando, quanto mais eu estudo, mais eu fico parando, assim, para pensar nisso, em êxtase, assim, parado, assim. Não, essa é uma das questões mais fundamentais da humanidade, né? Exato. Mas, cara, assim, eu não acho que exista um conflito entre... Acho uma pura bobagem a galera que fica Religião e discutindo... ciência? É. Sim, eu acho que são duas, Não é são nem- duas, são duas formas de pensar que A maneira- resolvem coisas diferentes. Exato. A maneira mais inteligente de pensar nisso é o seguinte, a forma como você faz a pergunta. Perceba que existe uma diferença absurda entre você perguntar como o universo surgiu, e aí você está tratando do mecanismo, do processo da natureza, de como as coisas funcionam, da mecânica, da térmica, sabe? Coisas físicas E mesmo. por quê? O porquê não é O físico, porquê né? é propósito. É, E aí você vai ter que entrar na filosofia, teologia, faz o que você quiser ali, mas não é mais ciência. faz sentido. Então são áreas diferentes. Consegue perceber a diferença? Como o universo surgiu, e aí eu posso falar aqui da métrica FLRW, com teoria da relatividade geral, mecânica quântica, não sei o que, posso falar um monte de troço aqui pra você. Agora, por quê? Esse que é foda, né? Eu me interesso sobre as duas questões, na verdade. Aí vem perguntas mais bizarras, como por que existe algo ao invés de nada, É. sabe? Tem umas perguntas assim, E essa pergunta é o que me faz acreditar em Deus. do por que existe algo ao invés de nada. Sim, porque Por quê? se não existe. Se existe algo, quer dizer que não existe. Tipo, não existe uma realidade do nada. Isso é só uma inconsistência lógica. Não tem como você ter uma realidade do nada. Então o nada não existe, ele não é uma realidade de verdade. Mas se o nada não existe, então o que existe? Aí é só essa realidade? Parece raso, parece pobre, tá ligado? Eu acho que talvez existam todas as realidades possíveis de existir. Então eu penso, se existem todas as realidades de existir, é possível uma realidade divina? Talvez seja possível. Eu entendo o seu ponto. É que, assim, a minha mente treinada, digamos assim, da maneira científica de pensar sobre esses assuntos, os questionamentos não acabam. Então, tipo, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, da realidade divina. Sim. Eu respondo isso, ou melhor, eu comento em cima disso com base numa pergunta que já me fizeram, eu não lembro em qual podcast perguntaram isso, que é o seguinte: vamos supor que você morra agora, você se encontra com Deus lá e tudo mais, e aí, tipo, tá no céu, etc e tal. E aí, que pergunta você faria para Deus? O que é energia escura? O que é matéria escura? Eu ia começar a questionar as coisas. Ver que aquilo ali, a mentalidade de curiosidade, sabe, exploração e tentar de entender a sua volta. Eu ia continuar questionando as coisas à volta ali. Mas peraí, essa Mas mágica você tá aqui que pensando que o acontece. seu eu que encontra com Deus é o eu que tá na Terra. É a resposta que eu tô dando, Sim. Quais perguntas você faria? Foi um monte de perguntas, sabe? Eu ia querer saber tudo sobre tudo. Exato. Eu queria entender tudo, né? Exato. Mas o porquê que isso é algo que... Isso é algo que aponta que Deus exista ou que é algo que Deus Não, comentando em cima do que você tá falando, que você falou de várias realidades, você tem a realidade divina, Sim. que é mais ou menos... É interessante como às vezes é só a semântica que muda. Mas é mais ou menos igual a galera da área mais, digamos, de espiritualidade e tal, que fala, né, plano superior, não sei o que, etc e tal, plano divino. Chegando lá, e você tem, sei lá, uma outra forma de viver ali, aí a galera fala em energias e não sei o que, etc e tal.
E não estou falando mal disso. Não. Como eu disse, é só uma semântica diferente. A forma que as pessoas usam as palavras é que são diferentes Sim. do que a gente está conversando. Mesmo ali naquele espaço, eu continuo questionando. Pô, mas peraí, de onde vem isso aqui? Por que está ali? Ah, Ó, sim. vou transpor para outra... Vou transpor isso para outro exemplo. Alienígenas. Tem uma galera que vive discutindo. Não, alienígena existe, alienígena não existe. Existe, não existe. Vamos supor que caiu o ET Bilu aqui agora, do nosso lado. Trouxe o conhecimento. Ele vem com um pacotinho e trouxe os conhecimentos. Enquanto vai ter a galera brigando aqui, eu falei que eu tinha razão, não sei o quê, não disse que existe vida, e o outro lá, nossa, não sei o quê. Não, mas aí ele chegou... O cara, a mentalidade científica vai estar... Pô, mas qual é o seu sangue, cara? Você tem medula espinhal? Como é que é a matemática que você... Sim, Sabe, sim. vai querer questionar as coisas e vai surgir novas perguntas. Vai querer ali. entender o que é Não realmente... vai ficar no meio dessa treta de... Mas nossa. eles vão aceitar que o alienígena existe. Afinal, eles estão podendo fazer, inclusive, experimentos nele. Não, peraí, não entendi. Eu tô Tipo, falando... Então, mas essa galera que o ET Bilu... tipo, tinha uma pessoa que ia duvidar que o alienígena é alienígena mesmo. Uhum, Tinha pessoas que iam acreditar. uhum. O cientista, ele teria que acreditar que possa ser para fazer um teste. Não, pro cientista tanto faz. Ele ia falar assim... Ok, estava errado. Agora chega aí, eu quero estudar você. Sim, E sim, é o verdade. alienígena vai chegar, mas deixa, eu vou também te estudar. Esse é o que é provável o acontecimento das Vai ao coisas. contrário, né? Não, Mas, cara, assim, isso eu tô falando... não, desculpa. Não, Não, eu entendo o pensamento científico, tal, mas ele não vai explicar essa questão religiosa, que era o ponto inicial nosso. Mas eu te cortei, você ia falar uma parada, cara. Não, era... Eu esqueci agora. Não, Mas você acredita- ainda era sobre alienígena. Daqui a pouco eu lembro. Você acredita em alienígena? Acho que existe sim. Mas você acha que... Mas aí tem uma frase muito foda do Stephen Hawking que eu gosto sempre de repetir. Minhas crenças não podem influenciar nos meus cálculos. Não, sim, faz sentido. Então, por mais que acredite... muita galera conspiracionista fica bolada comigo por causa disso. Porque eu sou a pessoa ali, né, estudando astrofísica e tal, e também acredito. E aí meio que buga a pessoa, sabe? Por quê? Porque geralmente a galera ali... Não quer acreditar. Mas é que Tem esse estigma, né? Tem esse... Mas se eles estudassem estatística como você estudou lá na faculdade, eles iam entender que a probabilidade de não existir nada além dos humanos e existir alguma coisa além dos humanos, a probabilidade de existir alguma coisa eu acho que é maior do que a probabilidade de não existir nada, sendo o universo infinito e tendo... Depende. Não, mais ou menos, mas tipo, praticamente gigantesco. Ou seja, ele é tão grande que não faz... A gente não consegue nem colocar na nossa cabeça de tão grande que ele é. E tem vários planetas que são similares com a Terra. Tem. E a gente já olhou o surgimento da vida e a gente não achou nada demais, não tinha um elemento X que causou isso, trouxe a vida, tá ligado? Então, provavelmente a vida é uma reação química que acontece só de ter os ingredientes certos ali, não precisa de ter alguma coisa, um ingrediente específico, elemento X. Então, muito provavelmente vai se desenvolver em outros lugares. Isso aí é a área da biogênese, se não me falha a memória, né? Que tenta estudar a origem da vida. Né? Pode crer. Que não tem nada a ver com teoria da evolução, que é depois que a vida surgiu. Sim, né? Que sim. a galera junta os negócios, enfim. Cara, a gente não sabe, né? É a mesma coisa que a mesma história da consciência. A gente não sabe como a consciência surge. Mas não teve um experimento que o cara conseguiu criar a vida dentro de um experimento? Ele conseguiu fazer com que Um The Sims da vida real? Não vida inteligente complexa, mas um processo inicial do que seria o começo de uma vida primitiva, a parte mais primitiva de uma vida. Eu já vi um vídeo sobre Um isso. organismo unicelular? Não sei, depois me manda lá pra ver, não sei. Eu acho que não chegava a ser um organismo, entendeu? Mas era uma reação química com padrões que poderia levar ao surgimento da vida. Uma coisa assim. Não cheguei a ver isso não, depois manda lá pra ver. A sopa primordial, né? Se não é esse o nome? A sopa primordial é o conceito sobre os elementos que podem compor a vida. Não, mas aí sopa primordial é outra história. Não é uma coisa que existe, de verdade. Não é um experimento. Você tá falando de um experimento. Sim, não, mas não é disso que eu tô falando. É sopa primordial, tá. é de outra coisa. Porque também tem a sopa primordial das partículas, né? Que seria do início ali do universo. e tal. Sim, pode crer.
Não, mas não é disso, não. É um experimento que um cientista tentou recriar condições para que a vida surgisse. E aí eles fizeram um experimento. Puta, ia ser legal se eu... Tenta achar isso aí, Coca. Ou ver se é maluquice da minha cabeça. Eu tava muito chapado e vi um negócio. O cara falou que você tá falando da sopa primordial mesmo. Não. É tipo, coloca experimentos científicos Eu sei que tem um que tentaram recriar a vida. tem uns elementos. Você tá falando, eu acho que deve ser esse, que você tem alguns compostos orgânicos, aí parece que tem um... Não era uma composição orgânica. Você joga uma energia e tenta produzir esses... Isso, mas não era nada vivo. Não tinha já algo vivo lá. Era só elementos inanimados. Eu já ouvi falar, mas eu não li. Então eu não posso falar nada. Pode crer. Eu também não li sobre, eu só trouxe o assunto. É porque isso é biologia, cara. Não tem como a gente saber de tudo. Não, né? claro. Isso aí já é parte da biologia. Eu então... só joguei aí porque eu achei interessante. Uma coisa que eu te digo que é interessante aí é a astronomia, é que tipo, os elementos necessários para a vida existir, CHOMPs, que vem de biologia, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, vem da morte de estrelas. Isso é Estrelas têm que morrerem, as estrelas têm que morrerem para você nascer. Isso é interessante. Isso é interessante pra caralho, na verdade. Porque mesmo que você considere... Aí eu vou falar da sopa primordial de partículas no início do universo. Né? Mesmo que você considere um universo muito menor, que seria lá para o início, 13,7 bilhões de anos atrás ali. Depois a gente pode até discutir mais sobre esse assunto. Mas ali você tem um universo menor e com a mesma densidade de matéria que tem hoje. Sim. Mesma quantidade. Então pensa num gás, cara. Você está comprimindo um gás. Então, a compressão do gás ali, da matéria, todas as coisas que existem, é tão alta que os elétrons estão fora dos prótons. Vai então, ficar quente pra caralho. você tem elétrons livres ali, é um plasma. Você tem elétrons livres, então não tem átomos formados. À medida que o universo está expandindo, está esfriando, porque temperatura é o movimento das moléculas. Né? Então, aumentou, expandiu aqui, a temperatura diminuiu, os elétrons começam a ser capturados pelos átomos. Então, forma-se o hidrogênio primordial, são os primeiros átomos de hidrogênio. Aí tem o hélio, que são 2 prótons, né? Vai começando a formar os primeirinhos. Beleza, mas é só isso. Aí em algumas regiões você tem uma densidade maior de matéria que vai se acumulando, aglutinando, juntando e forma as primeiras estrelas. Aí no centro dessas estrelas que você tem ali a fusão nuclear gerando os elementos mais pesados. E depois, quando termina a fusão nuclear, dos elementos mais leves, vai criando várias camadas em volta dela, com os elementos mais pesados, e aí começa a ter as reações que você precisa liberar energia para formar átomos mais pesados. Você tem a fusão nuclear, que se funde elementos, e aí você precisa de energia para fundir esses elementos, e depois você precisa de energia para abrir esses elementos, digamos assim, por fissão, sabe? Então, alguns elementos liberam... Que a bomba nuclear, né? Faz isso, ou não? Também. Mas é porque ali a gente está falando de fusão nuclear e você tem alguns elementos, para fundir você precisa jogar energia e outros elementos para fundir ele precisa liberar energia. Entendi. É reação endotérmica e exotérmica, porque eu não queria utilizar esses termos técnicos, né? Mas... Entendi. Não, mas deixa eu ver se eu entendi mesmo. Existe, então, uma forma... Existem duas formas de causar uma fissão, é isso? Não, esquece fissão. Ou fusão. Fusão. Eu quero juntar, fusão. Se eu pegar hidrogênio com hidrogênio e fundir, você vai ter uma energia ali para ligar esse átomo. Quando você pega ferro com ferro e funde, você não vai jogar energia para juntar. Você precisa liberar energia dessa junção. Ele tem que perder elétrons para ele se tornar ferro, é isso? Energia mesmo, fóton. Fóton, energia. Eletromagnética. Energia. Pensa só em energia, esquece os termos, pensa em energia. Tá. Por que eu tô falando de pensar em energia? Porque os elementos mais pesados que o ferro, isso tudo vem de teoria de estrutura e evolução estelar, elementos mais pesados que o ferro só são formados quando a estrela explode, supernova. Porque precisa dessa energia saindo, é isso? Exato. Entendi. Então, e o que compõe a base da nossa vida... Aí, as primeiras estrelas jogaram pelo universo aí esses elementos mais pesados, criando outras nuvens mais densas, né, com esses átomos e tal. E aí novas estrelas são formadas nessas nuvens, só que aí elas são mais ricas em metais mais pesados.
E aí vai gerando os primeiros planetas com esses metais. Pode crer, pode crer. E aí você precisa desses metais para formar a vida. Se você pegar ali e analisar o corpo humano, você vê que precisa desses metais. Eu gosto dessa informação porque parece que dá um certo caminho de propósito para o universo, no sentido que para existir vida é necessário que Estrelas morram. estrelas morram. Tipo, parece que todo o universo conspira para a vida, né? Tipo, de certo sentido. Tipo, uma parte fundamental do processo de formação de estrela, Esse é um... quando ela morre, dá a formação de um outro processo mais complexo Aí, ainda. olha que interessante. O que eu falei para você aqui foi astrofísica. Sim. Você tem ali ciência envolvida. Agora vamos sair rapidinho disso e vamos aqui rapidinho num questionamento filosófico em cima disso. Boa. Olha que interessante. Tem uma discussão que é a seguinte, que é justamente sobre o que você está falando. E se o universo, espontaneamente, em algum momento, por estresse, faz surgir a inteligência humana para tentar entender a si mesmo? Pode crer, é o que está acontecendo, né? Porque isso é uma frase, inclusive, do Carl Sagan, né? Nós somos uma maneira de tentar entender a si mesmos. Sim. Mas pensa, é o universo, o tudo, que se manifesta de forma inteligente para estudar a si mesmo. Tipo, nós somos aqui o universo, nós somos o mesmo átomo, sabe? Mesmo É muito louco, né? É como se nós fôssemos todo esse vazio, sabe? Todo esse... Entende o que eu quero dizer? Sim, mas... Se manifestando em forma consciente, vida, tipo, eu existo, para tentar entender a si mesmo, isso tudo. Pode crer, mas é uma... Não é louco de pensar isso, velho? É louco demais pensar essa parada, porque... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.